Que o Senhor possa nos dar o privilégio de entender a sua palavra. Que teu Espírito, Senhor, nos ensine o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, para o nosso crescimento espiritual. Nos ajuda, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Amém. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 e 8. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo co-herdeiras da graça, da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sedes todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros, amai como irmãos, sedes compassivos, sedes atenciosos. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se aceitar. Glória a Deus. Irmãos, 3 sábados aí nós estudamos sobre o posicionamento das mulheres, né? Desde 1 de Pedro capítulo 3, do 1 ao 6, nós estudamos ali a posição da mulher de Deus, a mulher santa, a mulher que se decidiu a viver para Cristo, né? E requer uma posição, né? A palavra diz que a mulher que tem sabedoria edifica a sua casa, e a tola com a sua mão destrói, né? E nós estudamos aí essas três sábados aí sobre isso. E agora nós vamos entrar no papel do marido, né? A pessoa que ia se escapar, não escapou não. Hoje vamos falar um pouco do papel do marido. O apóstolo Pedro começa, ó, igualmente vós, maridos. O igualmente mostra que o marido também tem deveres espirituais. Irmãos, quando conhecemos a Cristo, temos encontro com o Senhor, vivemos para Cristo, o casal, irmãos, todos dois têm obrigações. Todos dois têm que se achegar diante de Deus, buscar a Deus. Todos dois têm que batalhar pelas coisas do céu. Todos dois têm que estar unidos, irmãos, ó, em causas, orando por causas. Então, a mulher tem o seu papel, o homem também tem. E o homem, irmãos, é fundamental, porque a Bíblia nos ensina que o homem, abaixo de Cristo, é o cabeça da casa. Então, tudo, irmãos, tem que vir por ele. A autoridade da casa vem pelo homem. Então, este cabeça da casa será mais cobrado. Tem uma direção maior do que a esposa, mas não é diferente. A mulher tem a sua parte, ele também tem no dever espiritual. Não é uma chamada apenas para as esposas. O marido também tem essa chamada. Ambos se submetem a Cristo e servem um ao outro. Qual é o papel do casal? Servir a Cristo, viver para Cristo, fazer a vontade do Senhor e também, irmãos, um se submeter ao outro, um ajudar o outro, porque a palavra nos diz ali em Gênesis 2, se não me engano, que o homem e a mulher que saem da sua casa, se juntou, se uniu, eles viraram uma só carne agora. Então, um tem que olhar para o outro, um tem que conduzir o outro, um tem que pegar na mão do outro e sair unidos, porque todos dois têm funções, irmãos. E aqui o apóstolo Pedro diz, ó, igualmente vós maridos. A obrigação não é só da mulher não, é do marido também. O marido tem a obrigação no lar. Ele continua, irmãos, ó, coabitai com elas de acordo com o conhecimento. O que Pedro quer dizer coabitais? Como se fala essa palavra, a gente entende outra coisa, né? Mas aqui, irmãos, ó, é completamente diferente. Coabitar significa conviver. Viver junto, ó. Pessoa que convive com o outro sob o mesmo teto. Isso é coabitar, né? Então, Pedro diz, ó, coabitais, vivei com ela, esteja junto a todo momento com ela, ó, de acordo com o conhecimento.
O marido deve viver com sua esposa, né, de forma sábia, sensível e compreensiva. O marido deve viver com a sua esposa de forma sábia, com sabedoria, sensível e compreensiva, entendendo seu caráter, respeitando suas limitações, valorizando suas necessidades emocionais e físicas. Irmãos, não é só botar comida na mesa, não, irmãos. O papel de um marido, irmãos, é fundamental em uma casa. O marido tem que entender o lado da esposa. O marido tem que entender, irmãos, as limitações dela. O marido tem que respeitar, irmãos. Isso tudo Pedro nos traz, irmãos, para que a gente possa entender que a função do marido tem que existir no lar. Tem que conduzir, irmãos. O marido não é só para ir trabalhar, pegou seu dinheiro, comprou comida, botou na mesa, se vire. Ó, você que se vire aí, já botei o que você precisa, se vire. Não, irmãos. O marido tem que entender a esposa. Ele tem que ver que a esposa tem limitações. Ele tem que valorizar a esposa. Ele tem que respeitar a esposa, emocionalmente e fisicamente, irmãos. Então Pedro nos chama para uma grande responsabilidade. Pedro está inclinando o marido ao coabitai, vivei com as vossas esposas com sabedoria, sensível e com compreensão, entendendo que essas três características vai te levar a entender seu caráter, respeitando suas limitações, valorizando suas necessidades emocionais e físicas. Irmãos, para que te possa permitir que isso flua na nossa vida, a nossa vida, irmãos, tem que estar diante do Senhor. Porque não tem, irmãos, um homem que possa entender o lado da esposa se ele não tiver o conhecimento que vem de cima, irmãos. Porque o conhecimento aqui da terra não leva para isso. Ao contrário, muitos aí são machistas, muitos aí maltratam, muitos aí não dão o valor a qual a mulher tem que ter. O direcionamento do mundo é esse aí, irmãos. Mas quando o direcionamento dos céus vem sobre a mente do pecador e transforma esta vida em uma nova vida, o que vai fluir agora? Sabedoria, sensibilidade, compreensão. Essas coisas não vêm daqui da terra, irmãos. Não tem um psicólogo que possa implantar isso na sua mente. Não tem vamos dizer, uma doutrina, algo que possa trazer para você entender isso. Isso só acontece, irmãos, quando o Espírito Santo vem sobre nós, irmãos, e nos faz um entendimento. Ele nos dá o conhecimento de sabermos coabitar, morar, estar junto com a nossa esposa, com conhecimento. Conhecimento de quê? Daqui da terra? Não, irmãos, das coisas do céu. Conhecimento verdadeiro, que vem de lá de cima. E esse conhecimento é trazido pelo Espírito Santo, irmãos. E quando esse conhecimento vem, nós olhamos com sabedoria, tratamos as coisas com sabedoria, somos sensíveis e compreensivos. Por quê? A mentalidade carnal saiu, não existe mais. E agora o que habita no homem é a mentalidade espiritual. E essa mentalidade leva, irmãos, a você valorizar a sua esposa, você a cuidar, zelar, trazê-la para perto, porque agora sua mente renovou, irmãos, foi renovada. É responsabilidade espiritual do marido cultivar paz, cuidado e sensibilidade no lar.
Você não é para botar só comida, não. Você tem que cuidar. É sua responsabilidade, ó, cultivar a paz dentro da sua casa. É sua responsabilidade, ó, cuidar da casa. É sua responsabilidade ser sensível às coisas da casa, irmãos. Olha o que Pedro nos diz: cultivar paz. Cultivar paz. O homem que tem sabedoria, que tem sensibilidade, que entende, ó, ele vai cultivar a paz no momento de uma tribulação, de uma adversidade. Ele vai vir com sabedoria e vai cultivar a paz. Vai levar a esposa naquele momento que está ali, com a cabeça em outro lugar, vai trazê-la para a paz. Não vai. Antigamente a gente ia excitar mais a briga, a confusão, a intriga. Mas o homem agora transformado, lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele vai cultivar a paz no lar. Glória a Deus. O Espírito Santo irá dar sabedoria para você acalmar a situação. Então, ele cultiva a paz, cuida e dá sensibilidade no lar. Isso é responsabilidade do marido. Pedro continua, irmão, no versículo 7 ainda: dando honra à mulher como o vaso mais frágil. Dando honra à mulher como o vaso mais frágil. Quantos e quantos não faz isso, irmãos? Quantos e quantos não sabem da fragilidade da mulher? Aqui, vaso mais fraco não significa inferioridade espiritual. Não está falando disso. Porque Deus vê o homem e a mulher da mesma forma. Deus não tem porque a mulher tem que ser menos, não. Não, o homem tem que ser mais, não. É a mesma forma que Deus vê. Mas sim, delicadeza física e emocional, em comparação geral ao homem. A mulher nunca vai se comparar ao homem. O homem é mais duro. O homem, naquele momento de dificuldade, ele vai se segurar. A mulher é mais sensível. A mulher é mais atingida. Até mesmo, irmãos, no mundo espiritual, no casal, a mulher é mais atiçada, irmãos. Ó, as coisas espirituais se direcionam mais à mulher. Lembra do Éden? Quem foi que a serpente foi? Induziu a quem? A Eva. Porque Eva era o vaso mais frágil. Por que não foi em Adão? Ele direcionou a Eva. Então nós devemos entender que a mulher é o vaso mais frágil. Ela não pode se comparar ao homem. Pedro fala de respeito, cuidado e trato espiritual, como alguém que carrega algo precioso. Olha a intenção que Pedro conduz os homens a fazer com as mulheres. Como carrega algo precioso. Você tem algo que você lutou há tanto tempo para comprar, e você chegou aquele momento que você comprou, aquilo ali é uma alegria. Você vai ter que cuidar, você vai botar em lugar e vai zelar, porque você lutou para ter aquilo que você conquistou. Aquilo para você é tudo. Pedro nos leva, irmãos, ao marido tratar a mulher da mesma forma, com zelo, com cuidado. Pedro fala de respeito, cuidado e trato espiritual, como alguém que carrega algo precioso. Irmãos, é responsabilidade grande o homem de Deus no seu lar. Porque, irmãos, no dia que Deus vier cobrar, ele será mais cobrado. Lembra que o homem é o cabeça da casa? Há pessoas que o homem conduz de qualquer jeito. Quando vier o dia da cobrança, quando Deus desce no Éden, o que Deus diz a Adão? Onde estás? Deus chamou ela? Deus chamou o cabeça. Adão, onde estás?
Então nós devemos entender que, devemos carregar a mulher como algo precioso. Glória a Deus. Precioso, irmãos. Continuando, irmãos. Como sendo co-herdeiras da graça e da vida. O que Pedro quer nos dizer? O homem e a mulher têm igual valor diante de Deus. A mesma graça que Deus deu ao homem, Ele deu à mulher. Não tem diferença. Pois recebe igualmente a salvação, a graça e a vida eterna. Não tem diferença. Nada de superioridade espiritual, masculina. Ambos são co-herdeiros. Todos dois têm a mesma qualidade. Todos dois estão na mesma direção. Não tem ninguém maior, ninguém menor. Não. A mesma graça que foi derramada ao homem é derramada à mulher também. Então não há diferenças. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Agora, meus irmãos, vamos ver algo muito importante, irmãos, que esquecemos. Muitos de nós esquecemos que nossas orações podem ser impedidas. Pensamos que Deus está com os ouvidos virados todos os dias. Nossas orações não vão subir aos céus. Se o marido maltrata a esposa, Deus não responde suas orações. Já pensou, irmãos? Quantos aí maltrata? Quantos dormem sem falar com a esposa, brigados? Crentes? Quantos fazem isso? E quando dobra o joelho, Deus não ouve essas orações. São impedidas porque o laço está quebrado, irmãos. O laço está quebrado. A união está quebrada. Há algo que impede que suas orações subam aos céus. Aquela briga que teve, aquela contenda, aquela confusão, impede. A dureza no lar cria uma barreira espiritual. O tratamento da esposa é um termômetro espiritual do homem. Olha a responsabilidade, irmãos, que o homem tem. Veja o que recai sobre ele. As vossas orações serão impedidas por causa daquela briga, daquela discussão. Você foi dormir sem falar, não se reconciliou. Quando você dobrar o joelho, não sobe as orações. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, olha o que Isaías diz, contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, assim ele não ouvirá. Aquilo que cometemos de errado, irmãos, que é pecado diante de Deus, Deus não ouve essas orações, irmãos. E aqui abrange para outras coisas também, irmãos. Quantas pessoas estão sem a presença de Deus? Quantas pessoas estão aí iludidas, pensando que Deus está com ele? Pessoas que ainda não teve, irmãos, o preço pago. O pecado não foi pago ainda. Ainda estão sendo devedoras de Deus. Pessoas que não creram no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que não depositaram a fé nele. Pessoas que não foram lavadas pelo sangue de Cristo. Essas orações não sobem, irmãos. Deus não ouve. Olha, contudo as vossas iniquidades. Iniquidade é pecado. Tem feito separação entre vós e o vosso Deus. O pecado cria uma barreira, irmãos. Não passa nada. Não tem como. E o vosso pecado tem escondido a face dele de vós.
Irmãos, devemos entender que Deus é santo. Deus é santo. Nós aqui estudamos a santidade de Deus. Deus não contempla o pecado. Deus não tem como ter acerto com o pecado. O próprio filho dele estava na cruz ali. Ele abandonou o próprio filho porque o Senhor estava carregando os pecados do mundo. Estava sobre as costas dele. Naquele momento, Cristo estava ali apagando o nosso erro, o nosso pecado. Então, naquele momento, o Senhor Deus se afastou do seu filho. Porque ele não pode estar de acordo com o pecado. Ele é santo, ele é justo. Então, como eu posso me achegar a Deus em erro? Como eu posso me achegar a Deus se eu não creio em Jesus Cristo? Como Deus vai ouvir minhas orações se eu não tenho uma ligação com o Filho dele, aquele que leva, que intercede as minhas orações? Como ele vai me ouvir? Não tem como, irmãos. E aqui Pedro só trata de algo, de uma briga no lar. Uma briga entre você, sua esposa, seu marido e você. Teve uma contenda, uma confusão, dormiu de mal. Você for descer para orar, Deus não vai ouvir, porque foi quebrado um laço. Aquela comunhão foi quebrada. E Deus não quer isso de nós. Ele que Pedro vem desde o começo falando, Pedro vem dizendo que devemos estar junto da nossa esposa. Devemos estar ligados. Devemos ter comunhão. Por quê? Porque se essa comunhão quebrar, as suas orações não serão ouvidas. Isaías capítulo 1, versículo 15 também fala um pouco sobre isso, irmão. E quando estenderes as vossas mãos, eu esconderei os meus olhos de vós. Sim, quando vós vieres, fizeres muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai e purificai-vos. Retirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cesse de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o juízo. Aliviai o oprimido. Fazei justiça aos órfãos. Planteai pelas viúvas. Aqui ele está falando com o povo de Israel, que estava fazendo coisas erradas diante dele. Ele diz, não adianta você levantar suas mãos para mim, que eu não irei olhar. Não adianta você orar mais, que eu não vou ouvir. E o que ele diz? Lavai-vos, purificai-vos. O que este mundo precisa hoje, irmãos? Muitos se dobram o joelho aí, diante de imagens, diante de religiões, achando que Deus está ouvindo. Mas, irmãos, para que Deus possa ouvir as vossas orações, nós devemos lavar-nos, purificar-nos. E como nós vamos nos lavar, nos purificar? Pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Ele nos lava, nos purifica de todo o pecado. Assim purificado, Deus ouvirá nossas orações. Assim Ele irá virar a face ao nosso favor. Irmãos, não tem como você se chegar a Deus sem Cristo. Não tem como. Eu sei que muitos falam muitas coisas aí, mas não, irmão. Se você for vir para a palavra de Deus, você vai ver que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Glória a Deus. Não tem como ninguém ir a Deus se não for por Ele. Ele é bem claro em sua palavra. Não tem como, irmãos. Continuando, irmãos, versículo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, seres todos de uma só mente. Agora, Pedro amplia o ensino para todos os cristãos. Unidade de mente e propósito. O que Pedro quer dizer agora? Essa unidade de mente. Finalmente, seres todos de uma só mente.
O que Pedro quer nos dizer? Não significa pensar igual em tudo, mas ter o mesmo espírito, humilde, paz, submissão à palavra, acordo no Evangelho. Simplesmente que Pedro está dizendo aqui, é todos ter um pensamento em Cristo. Todos ter o mesmo pensamento no Senhor Jesus Cristo. Humildade, paz, submissão à palavra, acordo no Evangelho. Ter um só pensamento, Cristo Jesus. Não existe outro pensamento, irmãos. A igreja de Cristo, os lavados e remidos pelo sangue de Cristo, tem um só pensamento, tem uma só direção, é Jesus Cristo. E Pedro diz, finalmente, seres todos de uma só mente, só um pensamento. Infelizmente, hoje, no tempo que vivemos, está introduzindo muitos pensamentos dentro da igreja. Infelizmente, pois a igreja de Cristo foi erguida para um só pensamento, só uma direção, só um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu dou glórias a Deus porque ainda tem remanescentes. Ainda existe remanescentes que não deixa esse pensamento sair do controle, que não permite, irmãos, que entre outra direção. Não, ele só olha para Cristo, ele só quer Cristo, ele tem fome e sede de Deus. Tendo compaixão uns dos outros. O que Pedro quer nos dizer? Tendo compaixão um com os outros. Compaixão ou compassivos. Sentir com o outro, empatia real. O que é empatia? Capacidade de se colocar no lugar do outro. Compreender seus sentimentos, perspectivas e pensamentos como se fossem seus. É você sentir a dor do outro. É o que Pedro diz, esteja com paixão um do outro. É eu sentir a sua dor, é eu me preocupar do que você sente, é eu pensar em você. Ter o mesmo pensamento a qual você está passando naquele momento, eu ter também, eu sentir a sua dor. Pedro diz, irmãos, que a igreja, os lavados, os remidos, tem esse sentimento, compaixão um com o outro. Se não houver, irmãos, isso na igreja, eu não vou sentir a sua necessidade. Eu não vou me preocupar se sua mesa faltou o pão. Eu não vou estar nem aí se tua luz vai cortar. Se eu não tiver compaixão em você, eu não vou estar nem aí. Mas a igreja de Cristo, irmãos, é edificada pelo amor. Se não existir o amor na igreja, não adianta ficar quem está perdendo tempo. Se eu não olhar para você e sentir a sua dor, não adianta, irmãos. Por que foi que Jesus Cristo fez naquela cruz? Ele veio dar vida aos mortos. Ele entregou tudo que ele tinha, a vida dele, por nós. Ele teve compaixão dos perdidos. Pois se ele não fizesse aquele ato, nós estávamos todos perdidos, não tinha esperança, irmãos. Nosso direcionamento era o mundo dos mortos, era o afastamento de Deus. Mas ele veio com compaixão. Ele entrega a vida dele com amor, mesmo sabendo que ele ia sofrer. Ao fato de ele chegar ao Pai, se for possível, tira de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era o amor a cada um de nós, era a compaixão à nossa vida. E Pedro nos traz a isso, traz a igreja a isso, teres compaixão um dos outros. Tenha compaixão do seu irmão, se preocupe com o seu irmão. Se você estiver bem, olhe para ver se seu irmão está bem também. Porque se não existir isso, irmãos, para que vai ter igreja? Para quê? E aqui, saber sofrer com os que sofrem.
e se alegrasse com os que se alegram. Isso é compaixão. No momento da sua alegria, eu não vou me alegrar com você. No momento da sua tristeza, eu vou me entristecer com você. Continuando, irmãos, ó. Amai como irmãos. Devemos entender que quando entregamos nossa vida ao Senhor, nós passamos para uma família. Nós entramos numa família. A família de Deus. Fazemos partes. Pedro diz o que lá na frente que a gente estudou. Somos co-herdeiros com Cristo. Cristo nos faz entrar em uma família, fazer parte de uma família. E essa família é composta de irmãos. Há vários irmãos na família de Deus. O amor entre irmãos de fé, cheios de amor fraternal. O que é esse amor fraternal? Sentimento de afeição, lealdade e carinho que uma pessoa que une pessoas como se fossem irmãos, seja laços familiares, amizade profunda ou pela comunidade, a igreja. Então Pedro diz, ó, amai como irmãos. Se nós não entendermos isso, irmãos, estamos perdidos. Porque o fundamento do Evangelho é amor. Se nós não colocarmos isso para fora, ó, expor amor, estamos perdidos. Então Pedro nos diz, ó, um amor fraternal. Tenha no convívio da igreja um amor fraternal, ó, afeto, afeição, lealdade e carinho, que une pessoas como se fossem irmãos. Não somos irmãos de sangue, de carne, não. Somos irmãos espirituais, que é um laço muito maior. Aleluia. Porque a carne e sangue vai acabar. Mas o laço espiritual é para a eternidade. É para a eternidade. Uma comunidade cristã só é saudável quando há amor mútuo. O que é esse amor mútuo? Todos amam. Não é só eu, não é só a irmã Patrícia, não. Todos amam o amor mútuo na igreja. E não com competição, inveja ou crítica destrutiva. Isso não pode operar na igreja, irmãos. Isso não pode estar no meio dos santos. O que tem que prevalecer no meio dos santos é o amor. Glória a Deus. Seres compassivos ou misericordiosos. Outro fato que Pedro nos chama a atenção a exalar de nós é ter a capacidade de sentir e entender o sofrimento do outro. Você ter misericórdia, demonstrando, ó, sensibilidade e o desejo de ajudar, perdoando, disposto a ajudar, a aliviar a dor e não retribuir mal com mal. Quantos irmãos não entendem isso e retribuem mal com mal? Mas Pedro nos leva a entender, irmãos, ó, que devemos ser compassivos, misericordioso, aliviador do seu irmão, ajudar o seu irmão. Seres atenciosos, já no finalzinho aí, irmãos. Seres atenciosos, agir com consideração, respeito e amor pelos outros, refletindo a bondade de Deus através das palavras e ação. Humildade, gentil, amável no trato. A ideia aqui é uma disposição que evita o conflito e traz a paz. Olha o que é atenciosos. É a ideia de rejeitar o conflito e trazer a paz. Como respeitando, esbanjando a bondade de Deus com seus irmãos. E com isso nos leva a ser amáveis, gentios, humildes
no trato com outros irmãos. A ideia é uma disponibilidade que evita conflitos e traz a paz. Pedro aqui, irmãos, traz esses tópicos para dentro do lar, no convívio do marido e da esposa e também para a comunidade cristã. Ele está aqui trazendo esses exemplos para os dois fatos, em casal e em comunidade. Glória a Deus. E aqui, irmãos, um breve resumo. O marido deve tratar a sua esposa com honra, sensibilidade e respeito. Esta é a função do marido. Tratar vossas esposas com honra, sensibilidade e respeito. Deus considera, sinceramente, a forma como o homem trata a esposa. O homem e a mulher têm igual valor espiritual diante de Deus. Todos os cristãos devem viver em unidade, amor e misericórdia. A vida cristã verdadeira se expressa em atitudes práticas de bondade. Então aqui, irmãos, hoje estudamos um pouco sobre o papel do homem. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir o vosso coração e dar o entendimento. Amém. E também na comunidade, né? Vemos que essas práticas também têm que fluir na comunidade, né? Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.